Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu resolvi aqui fazer para vocês mais um vídeo, né, a pedidos de muitas pessoas, muitos clientes, né. Não liguem que eu tô aqui sentado num lugar meio estranho. Eu estou na minha casa, né. Só que como tá bem quentinho, quer dizer, tá frio, né, na verdade. Mas o sol tá quentinho, né, então eu resolvi sentar aqui fora e fazer o vídeo aqui para vocês, né. Eu vou adiantar já para vocês o assunto, né? É uma coisa que muitos clientes me pediram, né? Depois que eu comecei a fazer vários vídeos falando sobre, como é que fala? Agora me fugiu o nome, o título, mas sei lá o que, perrengues, né? Que tive aqui no problemas e perrengues, uma coisa assim, né? Que eu tive no Japão, né? Ou também a forma que eu penso sobre as coisas, né? Então, como eu trabalho principalmente com o público, né? Então eu tenho uma vida social bem ativa, né? Então muita gente queria saber sobre clientes chatos, né? Que eu vim em conhecendo aí no decorrer da minha vida, né? No decorrer da minha carreira, né? E aí então resolvi compartilhar aqui com vocês, né? Logicamente que vou estar tomando todo cuidado aí para não, para que não seja possível, né, identificar as pessoas, né? Então vou explicar muitas vezes de forma geral, né? Vou alterar um pouquinho as histórias para que evite aí de qualquer coisa a pessoa consiga identificar nomes e etc. Tal. Logicamente não vão ter, né? Então nesse ponto vocês vão ter que compreender antecipadamente o calma aí, ventinho, né? Mas no caso a ideia é tentar mostrar para vocês aí alguns casos interessantes que eu tive aí no decorrer da minha vida, tá ok? Então, bom, antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. Tal, e também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Então, deixa eu já começar logo esse vídeo e sair daqui logo antes que o vento derrube meu celularzinho lindo. Bom, antes de tudo mais, deixa eu explicar para vocês o contexto sobre como que eu tenho clientes, né, no caso, né? Tem gente que nem sabe direito o que eu faço da minha vida, né? Então, deixa eu tentar explicar isso para vocês, né? Bom, eu trabalho com intérprete, tradução e consultas de maneira geral, isso de forma particular, né? Então, as pessoas me pagam para isso, então eu trabalho de certa forma nesse ponto, né? Eu também, de forma particular, eu vendo planos mensais, né? Então, por um preço fixo, né, mensal que as pessoas me pagam, né? Eu ofereço suporte 24 horas por dia, então é mais fácil a pessoa pensar que é como se fosse um amigo pago, né? Que você pode... Um amigo pago que entende muito das coisas, né? Então, de maneira geral, eu também trabalho com isso, né? Fora isso, eu trabalho em 2 prefeituras como intérprete dessas prefeituras e, logicamente, como consultor delas, né? E aí, então, os estrangeiros da região, dessas respectivas cidades, né? Também entram em contato comigo e se consultam, né? Além disso, tenho registro como intérprete da polícia, né? No caso ali não tem questão de consulta, né? Só intérprete mesmo, né? Também como intérprete registrado na Associação de Advogados da província de Nagano, né? Então, logicamente ali também é só intérprete, não tem consulta, né? Etc. Tal. E, além disso, também inúmeras outras instituições, instalações, tanto governamentais como associações, etc. Tal, né? Vários outros lugares também usam o serviço, né? Solicitando intérprete, né? De maneira geral. Logicamente, esses lugares também não tem essa questão de consulta. Basicamente, a consulta seria só nas prefeituras, né? E também de forma particular, né? E bom, eu já faço isso há muito tempo, né? Eu comecei com esse tipo de trabalho desde 2012, né? Do ano 2012 e começando no mês 4, inclusive, né? Então, agora a gente já está quase chegando no mês 4, está bem no finalzinho do mês 3, né? Então, basicamente, eu tenho 12 anos de trabalhando com isso, né? É muito tempo, então, nesse meio tempo eu conheci muita gente, né? Eu quero adiantar para vocês que, bom, quando eu falo assim, clientes chatos, né? Eu gostaria de tentar não generalizar, né? Eu sei que quando eu comecei com esse trabalho, eu comecei a conhecer os estrangeiros e etc. Tal, né? Os brasileiros de maneira geral. Sinceramente, eu odiava brasileiro. Eu tinha um pensamento assim, brasileiro é idiota, né? Claro que a gente tem ali as ressalvas, né? Algumas pessoas legais no meio, mas eu pensava, puta, brasileiro é idiota de uma forma geral quando ele tá no exterior. Ele puxa o tapete dos brasileiros, eles ficam lá passando a perna, né? E, sabe, em vez da gente se unir e tal, a gente tem vários problemas aí sociais que a gente enfrenta morando no exterior, e em vez do pessoal se unir para tentar resolver esses problemas,
problemas, cada um por si, né? Sempre apunhalamento pelas costas, é um monte de coisa assim que acontece. E isso não se limita só ao Japão, você escuta as mesmas histórias nos Estados Unidos, em outros países também, Portugal, né? E a questão é que, naquela época eu não entendia, eu simplesmente tinha esse pensamento, brasileiro é horrível, é idiota, não presta, né? Mas, como eu trabalhava com o público, bom, logicamente eu ignorava, né? E seguia fazendo o meu trabalho. Mas graças a todo esse tempo de experiência que eu tive, eu pude entender melhor como funciona a mente do brasileiro. E hoje em dia eu não culpo tanto o brasileiro por ele ser como ele é, né? O brasileiro ele é como principalmente pela questão de que ele veio de um país, o Brasil no caso, né? Um país onde se você não for desse jeito, você sofre muito, né? E aí você pensa, não, mas tem gente que presta. Sim, e essas pessoas geralmente estão sofrendo, né? Agora, aquelas pessoas que geralmente estão tentando dar uma de espertos, elas não estão se dando bem, mas elas sentem que estão, porque é como o nosso país, de maneira geral, ele cria a gente, né? Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, eu era um bem brasileirão, daquele tipo que tenta ser espertão, tal, né? Eu fui mudando com o tempo, de acordo com o que eu fui percebendo que não tinha necessidade de viver assim aqui no Japão, né? Mas então, graças a essa experiência toda, eu comecei a entender melhor os estrangeiros, os brasileiros, e comecei a nem ficar tão chateado com eles, né? Uma vez que você entende, você consegue evitar os problemas antes que eles aconteçam, né? Sem contar que outro ponto, outro fator interessante nisso tudo é que muitas vezes a pessoa não pensa nisso, mas o imigrante, de maneira geral, ele vem de uma classe mais baixa, né? No Brasil, porque ele vem justamente para tentar a sorte, né? Então, a única diferença é que aqui os imigrantes do Japão, em sua grande maioria, eles são descendentes de japoneses, mas isso não faz deles pessoas melhores. Uma vez que eles nasceram e cresceram no Brasil, né? De maneira geral, eles têm bastante da essência brasileira, né? E você percebe uma diferença grande entre os Niseis e os Sanseis, né? Os Niseis, eles ainda são mais próximos dos japoneses, né? Então, um pessoal com... não vou falar um caráter, mas pessoas que são menos brasileiras, sabe? Já o Sansei, que inclusive inclui eu mesmo, né? Ou seja, os de terceira geração, Nisei é segunda geração, terceira geração Sansei. Já os Sanseis, eles já são bem mais abrasileirados de maneira geral, tem algumas ressalvas, né? Mas de maneira geral são bem mais abrasileirados e justamente por isso a gente tem muitas manias, né, brasileiras, você vê muito mais a ideia de jeitinho brasileiro nas pessoas da terceira geração, né? E basicamente é isso que acontece, essa é a questão. Então, não é bem exatamente uma questão assim de você pensar, todo brasileiro não peça. Não, é justamente uma questão de uma faixa etária, né? Que vem justamente que você tem que colocar questões de educação, né? Então você começa ali também pelo nível hierárquico, o nível social da pessoa, né? Como eu falei, os imigrantes de maneira geral são pessoas que estão tentando a sorte, então de maneira geral eles são pessoas que não estavam tão bem no Brasil, né? E aí você já interliga tudo, a pessoa que não estava tão bem, então não é que ela não teve um estudo bom, né? Mas provavelmente ela já teve ali um meio social mais baixo, né? Com um ciclo social de pessoas com meio social mais baixo, e isso tudo leva você a ter mais ou menos esse jeito de ser, né? Porque o que te faz justamente, querendo ou não, é o seu ciclo social, é onde você vive, né? E essas pessoas vêm para o Japão, essas pessoas imigram, essas pessoas vão para os Estados Unidos, né? E é por isso que você tem tantas pessoas assim que no meio, né? Você tem algumas pessoas legais, boas, né? Mas é por isso que você tem tantas pessoas ruins com esse tipo de personalidade ruim, né? Isso é só a minha opinião, tá ok? Inclusive essa parte ali, eu acho que eu tenho que fazer até um vídeo na minha opinião, né? Não para essa parte que eu estou fazendo hoje, mas é que eu quis deixar isso como contexto, tá ok? E aí, como eu falei para vocês, né, eu tinha esse pensamento de odeio brasileiro, mas hoje em dia não, hoje em dia eu consigo aceitar que todos os brasileiros, mesmo aqueles que têm manias ruins, eles só estão sendo eles mesmos, né? E aí no meio, quando você encontra alguém que presta, basicamente você faz amizade e essa pessoa você tenta manter ali próxima de você, né? Esses que são pessoas ruins, você simplesmente deixa passar, né? Deixa eles se ferrarem sozinhos, porque como eu falei, essas pessoas elas acham que elas estão se dando bem, mas elas não estão. E não adianta você tentar mostrar para elas que elas não estão se dando bem, porque elas acham que estão, então é só deixar, né? E agora, sem mais delongas, já falei por quase 10 minutos, né? Então vamos direto às histórias que eu tenho para contar para vocês, né? Como primeira história, tem uma que me marcou bastante, né? Foi uma solicitação de tradução, né?
a pessoa precisava de tradução para fazer o visto, né? Porque aqui você precisa de apresentar os documentos que interligam ali a sua descendência, né? Que comprova a sua descendência. E como esses documentos são brasileiros, né? No caso dos brasileiros, você tem que acrescentar as traduções, as respectivas traduções desses documentos, né? E aí a pessoa veio se consultar comigo sobre tradução. Então a pessoa primeiro, ela me ligou, falou assim, eu queria conversar com você sobre tradução e tal, né? E aí eu falei pra ela, né, nessa época eu tinha costume de ir pra todo e qualquer tipo de serviço encontrar a pessoa, né? Quando mora perto, né? Quando mora longe eu fazia diferente, mas quando mora perto eu encontrava. Então eu falei, olha, então, ok, vem aqui no meu escritório, a gente conversa, eu te explico sobre os preços, sobre o sistema, etc tal, né? E a pessoa veio. Né? Até aí tava tudo bem. Aí quando a gente começou a conversar tal, comecei a explicar o preço. Olha, eu cobro tanto, né? Eu preciso de tanto de prazo para fazer, eu cobro tanto por cada página, né, tal. Indiquei todo o preço tal e, bom, logo de cara a pessoa já se mostrou completamente indignada com o preço, sabe? Ah, como é que você cobra tudo isso, tal, não sei o quê. Olha, inclusive eu vou até deixar falado, eu cobro 3.000 ienes, no meu caso, tá? Por cada página, tá? Não por folha. Porque às vezes tem coisa atrás também, e aí no meu caso, particularmente, né, esse é o meu preço, né? E aí a pessoa, não sei o quê, porque tem gente que faz mais barato e tal. Aí eu olhei pra pessoa e falei, olha, não, eu sei que tem gente que faz mais barato, inclusive você vai ter preços de todo tipo, né? Tem gente que cobra 1.000 ienes por cada página, tem gente que cobra 2.000, né? Tem preços e preços espalhados por aí afora. Mas a questão é a seguinte, esse é o meu preço, e se você quiser que eu faça a tradução, você tem que pagar esse preço. Se você não concordar, não tem problema nenhum, procure outra pessoa, né? Ela, mas não tem outra pessoa. Falei, então, nesse caso, você não tem outra opção, né? Ou você pede para mim fazer, né? E aceita o preço como ele é, ou você não pede para fazer e fica sem a tradução, porque ou você procura melhor outra pessoa, né? Porque eu não tô te obrigando a fazer comigo, mas o meu preço é esse, né? E desde aquele momento a pessoa já se demonstrou resquícios de ser uma pessoa ruim, né? Ela ficou ainda pensando assim, mas se não tem outra pessoa é só você e você coloca o preço, então você tá metendo a faca. Eu falei assim, não, não estou metendo a faca, esse é o meu preço. Você não sabe o que eu faço para fazer, não sabe o tempo que eu levo para fazer a tradução, né? Para você, esse valor que você está colocando aí, se você for pensar, né? Ainda, eu lembro que na época eu perguntei para ele, quanto você ganha por hora? Né? Aí a pessoa chegou e falou o valor por hora que ela ganha, né? Acho que era 1.000 e pouco, alguma coisa assim, né? Eu falei, então, você quer que eu faça a tradução pelo mesmo valor que você ganha por hora? Sendo que, né? Eu levo mais de 1 hora para fazer a tradução, porque eu não faço uma tradução comum, eu realmente faço uma tradução exata do documento, né? Para que a pessoa ainda e copie tudo, copie os desenhos, as linhas tal, porque eu quero que a pessoa pegue os dois documentos, olhem a tradução e o documento e fale, esse é a tradução desse, né? Então, eu perco muito tempo. Na verdade, eu perco muito mais tempo do que realmente eu deveria, porque eu perco tanto tempo que na verdade não compensa para mim fazer tradução. Eu nem gosto de fazer tradução. Eu faço porque faz parte do trabalho, né? A ideia de ócios do ofício, né? Falei, então, para começar, já começa ali. 2, né? Digamos que eu terminasse em 1 hora, digamos, né? Ainda assim, não vale a pena para mim comprar um valor normal de uma pessoa que trabalha em fábrica, o valor de 1 hora. Por quê? Porque essa pessoa, ela ganha esse valor por 1 hora, mas ela tem garantido no mínimo 8 horas de trabalho. E ela tem garantido o trabalho por 5 dias por semana, cerca de 20 dias por mês. Então ela tem garantido ali um salário de 200.000, mais ou menos, né? Eu tenho um pedido de tradução, não sei quando vai vir a próxima, vou cobrar só 1 hora, só o valor do tempo que eu gasto ali. E como é que eu faço para comer os outros horários que eu não trabalho, né? Então, ou seja, os valores eles estão ajustados à média de pedidos que eu tenho, etc. Tal, né? Eu não trabalho especialmente com tradução, só fazendo tradução. Então recebo tradução de tudo no lugar para ficar traduzindo o tempo inteiro. Não, a tradução para mim é segundo plano. O meu principal serviço é consulta e intérprete. Esse é o meu principal. Inclusive o meu principal é os planos mensais que eu trabalho, né? Então assim, tradução eu faço como boa vontade praticamente, porque eu sei que as pessoas precisam no final das contas, né? Falei, então esse é meu preço, né? Não tem conversa. Depois de muita discussão, como a pessoa viu que não conseguia me mudar o meu pensamento, aí ela começou com uma discussão esquisita. Ela começou a falar assim, mas na verdade, quem tinha que pagar a tradução é o próprio governo, é a própria imigração. Aí eu falei assim, por quê? Porque, sinceramente, eu fiquei até interessado. Falei, como assim? Por quê? Né? Eu falei, porque eles que precisam da mão de obra.
né? Então eles que tinham que pagar, né? Aí eu falei para a pessoa, falei, olha, né, olha, pensa comigo de forma racional. De uma certa forma, o que você falou é uma verdade. Eles precisam da mão de obra. Então, geralmente, você tem sim essa lei de quem necessita que se move, né? Só que a procura é maior do que a oferta. Não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas assim, tem muito mais gente estrangeiro querendo vir para o Japão trabalhar, porque aqui você tem uma condição melhor de vida, do que tem oferta de serviço, oferta de vaga, oferta de visto, né? E automaticamente o que acontece? Então, se você não quiser cumprir com os requisitos de ter que providenciar a tradução dos seus documentos e tal, não tem problema, você vai embora, que outros estrangeiros vão arranjar esses documentos felizes da vida, né? E a ideia era essa. Eu quis explicar para ela que, tipo, né? É assim que funciona, né? Não é bem assim tão simples de você falar assim, eles que tinham que fazer, né? Mas a pessoa não, mesmo assim, né? Quem tinha que falar, olha, né? Você pode até discutir isso com eles, mas não vai adiantar você discutir isso comigo, porque, né? Até porque eu não posso ficar perdendo tempo, né, com a pessoa discutindo sobre isso. Ou ela pede logo o documento ou não, né? Eu tô gastando meu tempo ali, né? Com essa conversa, né? Então você tem que ver com eles lá, né? Porque assim, tecnicamente não faz sentido pra mim, mas não sei eu que decido, né? E se você quiser mandar, inclusive, pra testar sem tradução, pra ver o que acontece, fica à vontade. Aí eu fico até feliz se você me contar depois o que aconteceu, né? Pra eu saber, né? No final a pessoa sabe, é só falação, né? Então, ela sabendo que não ia dar em nada, ela tipo, não, tudo bem, então, já que não tem jeito, então eu vou pedir pra você, né? Inclusive nessa época, pra vocês terem uma ideia, né? Eu comecei atendendo e cobrando as pessoas de um jeito antigamente, e por causa dessas pessoas que fazem essas coisas ruins, eu tive que ir alterando o meu sistema, tá? Nessa época, eu ainda não cobrava adiantado, hoje em dia eu cobro adiantado, tá? Nessa época eu cobrava, depois que ficava pronto o documento, a pessoa me pagava, meio que na troca do documento, né? Eu te entrego o documento, você me entrega o dinheiro, né? Só que com essa pessoa, no caso, ela pediu. Ok, né? Falei, então tudo bem, expliquei, né? Eu peço uma semana de prazo para fazer, né? A pessoa pediu acho que 2 ou 3 documentos, então eu peço por cada papel uma semana, porque como eu falei, não é o meu principal trabalho, eu trabalho principalmente com outras coisas, né? E aí então, inclusive eu cobro mais caro, se a pessoa pagar mais caro eu faço mais rápido, em menos tempo, né? Porque eu tenho que jogar na frente de outros trabalhos, né? E aí nessa coisa toda tal, eu explicando para ela, tal, expliquei todo o sistema, o preço tal, ela aceitou no final das contas, né? Eu disse quando ia ficar pronto a data, então dia tal vai ficar pronto, eu te ligo e te aviso, né? Falei, a pessoa tudo bem e tal, então estávamos tudo acertado, ela ia me pagar quando eu ficasse pronto. Quando ficou pronto, eu liguei mandei mensagem para a pessoa, falei, então, né, já está pronto, né? Como é que a gente faz para eu te entregar? Você vem pegar, né? Como é que a gente vai fazer? A pessoa só mandou para mim assim, eu não quero mais, eu já pedi para outra pessoa. Depois de pronto. Aí eu cheguei e mandei para a pessoa, falei, olha, não me interessa se você pediu para outra pessoa. Como eu disse para você, você solicitou para mim, aceitando todos os termos, né? E eu estou te dizendo que está pronto, né? Se você não vem buscar ou não, de qualquer forma, o valor ele já está ali, né? Eu vou deixar anotado nos meus controles e você vai ficar me devendo para sempre se você não quiser pagar. Mas você me deve, né? E a pessoa, não, porque eu não te devo nada, porque eu não tô pegando o documento, se eu não tô pegando, então você não tem que me cobrar nada, tal. Falei, olha, eu perdi o tempo fazendo. Você tinha a opção, se você estava procurando por outra pessoa, tudo bem, não tem problema você procurar por outra pessoa, né? Mas assim que você encontrou, você não podia ter falado comigo? Você não podia ter pedido o cancelamento da solicitação, né? Logicamente que se eu tivesse feito até uma parte, eu ia falar para você, olha, eu preciso cobrar tanto pelo tanto que eu fiz, né? Porque de qualquer forma você está cancelando depois de alguns dias, né? Então, tudo isso estava explicado antecipadamente, né? E a pessoa que ela preferiu fazer, ela não me falou nada, só deixou fazendo, ela encontrou, porque naquele momento ela não tinha outra pessoa. Ela encontrou outra pessoa para fazer no caso, né? E pediu para essa pessoa e não falou nada comigo, né? E aí então ficou desse jeito. Eu falei, não, vai ser assim mesmo e pronto, não tem dessa, né? Vai ficar lá devendo, né? Porque eu vou lembrar de você para sempre, né? E a pessoa ficou tão nervosa com isso que falou assim, e ainda por cima a pessoa ela como é que eu posso dizer assim? Ela é de religiões bem fervorosas, né? Não vou especificar qual, né? Mas aí então, na hora, no momento, como a pessoa começou a me xingar de tudo quanto é coisa, falar que eu era um mercenário, que eu tava metendo a faca, que eu abusava dos brasileiros, que não sei o que lá tal. Aí cheguei e falei assim, olha, eu acho que você devia ter um pouco de vergonha na cara, né? Pra começar. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, né? Eu posso dizer com certeza que você vai pro inferno.
né? Porque o que você está fazendo é completamente errado. Você está completamente errada no que você está fazendo, né? Você chega para mim, você me fala que eu sou isso, sou aquilo, tal, sendo que não é a questão. A gente conversou, eu te expliquei preço, sistema, tudo. A gente entrou em acordo, você estava ciente de tudo. Até ali a gente tinha um trato. Você resolveu procurar outra pessoa, o que é o seu direito, de maneira nenhuma eu vou te falar nada pra você com relação a isso, só que você não cancelou comigo, você me deixou fazer no serviço. E eu perdi o meu tempo fazendo o serviço pra você. E o serviço tá pronto, tá bonito, tá perfeito, né? E aí no final das contas você só pega e tipo assim, eu não quero mais e eu não vou pagar, eu não tenho que pagar porque eu não peguei o documento. Da onde que você tirou isso? Né? Se você pega e faz um pedido ali num restaurante, você pede a comida, mas a comida antes de chegar você decidiu que vai comer em outro lugar, foi embora do restaurante e deixou lá, você acha que você não tem que pagar? Você realmente acredita nisso? Então, assim, não me interessa, né? Eu tenho certeza que você vai pro inferno, né? Pelo jeito que você faz as coisas. Eu sei que se você faz isso comigo, você faz isso com qualquer outra pessoa, porque com certeza você é uma pessoa hipócrita, uma pessoa que só pensa em você mesmo. Então, eu não preciso me preocupar, né? Porque o pagamento, né? Como é que fala? A punição pelo que você faz vai vir para você mesmo, né? E a pessoa ficou puta com isso, sabe? De ouvir isso, sabe? De mim. E falou um monte de coisa e tal. Eu falei, olha, não importa o que você fale, não vai mudar meu pensamento, o documento está aqui, o valor é tanto, eu estou esperando você me pagar, vai ficar aqui para sempre, vou lembrar para sempre, né? Se um dia você precisar de mim para alguma outra coisa, eu vou lembrar você de que enquanto você não pagar esse documento, eu não te faço nenhum outro serviço, né? Então, ficamos assim, né? Se você não quiser pagar também, o que eu posso fazer, né? Eu não vou entrar com processo contra você, não. Em questão de valores não vale a pena, né? Então fica dentro da sua consciência mesmo, né? E além do que, como eu falei, eu tô tranquilo, você vai pro inferno e tá tudo ótimo pra mim, né? No final das contas, tudo se paga, né? Se você não quer pagar em dinheiro, você paga com a sua alma. E a pessoa ficou ferrada da vida. E o que ela fez? Ela começou a espalhar pra todo mundo que eu era um mercenário, né? Pra todo mundo que ela conhece, no caso, né? Que eu era um mercenário, que eu metia a faca nas pessoas, que eu abusava dos brasileiros, que não sei o quê, que eu enganei ela. Tudo mentira, gente, claro, né? Só que, como eu falo, eu fico bem tranquilo, né? Eu tive, por causa dessa pessoa, eu tive algumas pessoas, que acreditaram nela, né? E outras que não acreditaram. Qual que era a diferença básica, né? Pessoas que conheciam mais eu ou pessoas que conheciam mais ela. É óbvio, né? E aí vem um ponto importante que eu falo para as pessoas, assim, para mim, né? Aquela pessoa que acredita no que a outra pessoa fala sem conhecer a outra, ou seja, preconceito total, né? Ela é pior do que a pessoa que tá falando mal, na minha opinião. Porque eu cansei de ver gente que vem falar pra mim, ó, tal pessoa, cuidado que tal pessoa é tal coisa, tal, não sei o quê. E eu ignoro. Por quê? Eu levo em consideração, eu guardo a informação. Só que eu vou tirar as minhas conclusões quando eu conhecer a pessoa, porque eu acho que esse é o ponto, né? Você não tem que ficar aí julgando as pessoas só pelo que os outros te falam. Você tem que julgar com o que você mesmo experiencia, né? Até porque cada um experiencia as coisas de uma forma diferente, né? E aí, no caso, então, essa pessoa espalhou para um monte de gente e tal. Não demorou muito, eu comecei a receber ligação de um monte de gente, né? Que me conhecia, já para mim falar, olha, você atendeu tal pessoa? E aí eu falava, eu não posso falar sobre nenhum tipo de cliente, né, gente? Vocês sabem, né? Porque essa é a minha regra básica, né? Eu mantenho a privacidade das pessoas, não importa o que aconteça, inclusive mesmo em casos como esse, né? E a pessoa, não, é sério, é porque assim, essa pessoa tá falando mal de você e tal. Eu falei assim, olha, se você quiser me passar alguma informação, eu aceito a informação, né? Mas eu não vou poder te confirmar de qualquer forma se eu atendo ou não determinada pessoa, porque se eu falo que eu atendo, eu já estou cometendo um erro, né? Porque eu estou dizendo que eu atendi. Tipo, você vai saber que a pessoa me pediu alguma coisa, e isso é errado, né? Basicamente, eu não posso falar nada. Eu falei, não, beleza então, né? Tudo bem. Então, não precisa confirmar se você conhece ou não a pessoa. Mas olha, tal pessoa tá falando que pediu um serviço pra você, que você fez isso e isso, eu sei que você não faz essas coisas. Eu tô te ligando só pra te avisar, pra você tomar cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa tá falando um monte de coisa e ela tá falando tanta coisa absurda que pelo que eu te conheço, eu sei que não é, né? Que eu tô ligando pra te avisar. Eu falei, não, de qualquer forma eu agradeço, né, por você tá me passando as informações, né? Como eu disse, eu peço desculpa por não poder confirmar nada tal, né? Desculpa por ser chato, né?
mas são as minhas regras e eu sigo elas à risca. E a pessoa, não, inclusive é por isso que eu te respeito, cara, porque eu sei que você, assim, olha, mesmo numa situação como essa, você não fala nada, né? Eu falei, não, então, faz parte, né? Eu não posso falar, né? Eu sei que tem muitos intérpretes por aí que abrem a boca, que é uma beleza, né? Que sai contando pra todo mundo, mas eu sigo a regra, não posso, né? Dados pessoais, gente, eu tenho que tomar cuidado, né? Mas eu agradeço a informação, muito obrigado, né? E aí é um atrás do outro, um monte de gente ligando, falando e tal, né? E aquelas pessoas que acreditaram nessa pessoa, elas não, como é que eu posso dizer? Elas não entravam em contato comigo, né? Elas só acreditavam nela e morria o assunto. E é isso que eu falo que é errado, porque essas pessoas podiam, por exemplo, tentar entender, tentar conversar, para tentar ouvir o outro lado, mas essas pessoas não têm essa necessidade, né? Elas ouvem um lado e já julgam por ali mesmo, né? E aí, então, beleza. Até aí tudo bem, né? Eu não me importo, não me faz a mínima diferença. É como eu falo, mas você vai perder cliente, né? Se a pessoa acreditou no outro lado, eu prefiro que não seja meu cliente, porque no final das contas a pessoa vai me dar dor de cabeça, no final das contas, né? Meus clientes, eles são ótimos. As pessoas que sabem diferenciar um bom profissional de um mau profissional, né? Ou então um bom profissional de pessoas, de clientes ruins, né? Essas pessoas são ótimas, né? Porque as outras pessoas que julgam sem saber, essas pessoas não prestam por si só. Então, para mim é até melhor que não seja cliente, né? E aí então depois de todo esse rolo e tal, aconteceu depois uma reviravolta, né? Que um belo dia, né? A pessoa ela precisava de um negócio, acabou precisando, né? Só que acho que ela deixou meu telefone lá registrado nos telefones dela por muito tempo e ela acaba se esquecendo exatamente de quem eu era, né? Aí de repente ela me liga, né? Oi, boa tarde, você é tal pessoa? Porque o nome ela deve ter anotado, né? Eu falei, sim, sou eu, né? Você trabalha com intérprete? Eu falei, sim, trabalha com intérprete, sim, né? Não, porque eu estava aqui tentando, eu vi o telefone aqui, queria saber quem que era, tal, né? Porque eu estava precisando de um intérprete, não sei o quê. Então eu estava querendo ver, eu falei, olha, né? Eu não sei se você se lembra de mim, mas eu sou a pessoa que você deve, né? Eu sou a pessoa que você deve a tradução, né? Inclusive, na hora que ela me ligou, começou a aparecer o nome, eu já me lembrei. Então, para eu poder lembrar exatamente dos detalhes, eu já abri o cadastro da pessoa, né? Que eu tenho o cadastro das pessoas e eu deixo escrito tudo o que acontece, né? Então, para não esquecer nenhum detalhe, eu deixo tudo escrito lá. Essa pessoa, dia tal, pediu o documento, dia tal, ela veio com a história de que não queria. Então aí eu cheguei e expliquei tudo para a pessoa. E a pessoa voltou a ficar ferrada da vida comigo, né? Você é aquele cara abusador que engana as pessoas. Eu falei, olha, você acredita no que você quiser, para mim não faz importância. Mas sim, sou eu, né? Eu sou aquela pessoa, né? Inclusive eu te aconselho a apagar o telefone aí da sua lista telefônica, né? Porque, tipo, para você não correr o risco de ligar para mim, né? Porque não importa o quanto você peça, enquanto você não pagar a sua dívida comigo, eu não vou te atender de novo, né? E aí a pessoa desligou, né? E essa é a primeira parte dessa história. Aí teve, assim, depois essa pessoa nunca mais entrou em contato, tá? Mas aí depois teve uma segunda parte, né? Um belo dia eu tava trabalhando na prefeitura e aí uma pessoa veio conversar comigo e tal. E eu vi que a pessoa desde o início ela não ficou feliz de falar comigo. Mas aí ela veio falando, porque não tinha outra pessoa, né? Eu sou o intérprete, eu sou o consultor da prefeitura e ela tinha recém mudado para a cidade. Então ela me explicou todo o problema. Eu me esforcei em resolver o problema dela. Na hora que eu terminei todo o problema da pessoa, eu consegui resolver o problema, deixei ela feliz da vida, ela chegou assim, ela ia embora, ela voltou para trás e falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu achei que você era um cara que não prestava, porque assim, eu conheci uma pessoa, tal, você conhece? Aí eu falei assim, eu não posso falar sobre ninguém, tal, é a mesma história, né? Não, tudo bem, então não importa, né? Mas assim, essa pessoa falou muito mal de você, cara, muito mal. E na época eu acreditei nela, porque, tipo, eu conheci ela já há muito tempo, né? Ia na mesma igreja e tal, né? Então eu acreditei nela e eu tinha falado pra mim que eu nunca ia pedir nada pra você, né? Só que aí aconteceu de eu cair aqui e eu ainda pensei, puta, que azar ficar aí com esse cara horrível e tal. E sem outra alternativa falar com você, mas cara, você é um cara tão legal, um cara tão esforçado, faz tudo direitinho, tá? Eu falei, olha, e eu sou assim sempre com todas as pessoas, né? E ainda assim tem gente que me odeia, mas fazer o quê? Faz parte, né? Falou, cara, não, né? Fiquei feliz, tá? Eu falei, olha, então, como conselho, né? Evita de julgar as pessoas sem conhecer elas, né? Fico feliz que você conseguiu entender a verdade. E aí essa história acaba, né? Depois disso ainda vieram algumas pessoas com o mesmo problema ali parecido, né? Que ouviram dela e tal e foram aos pouquinhos entendendo que eu não sou nenhum monstro, né? Mas no caso, essa é a primeira história desse primeiro cliente que eu queria contar pra vocês, tá ok?
Antes de tudo mais, né? Antes de tudo mais não, né? Não esqueçam então de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como o mundo estudo, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também vai deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso, a gente se vê então pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!